Na última aula nós aprendemos sobre os tipos de calor, que tem o calor sensível, que é aquele que muda a temperatura da substância, e tem o calor latente, que é aquele que muda o estado da substância. Na aula de hoje nós vamos falar mais especificamente sobre esses estados e vamos tirar aquela ideia de que o estado da matéria, a mudança de estado, está relacionado diretamente com a temperatura. Tem uma relação com a temperatura sim, porém não é só com a temperatura, beleza? Bem, seguindo aqui, primeiro, quais são os estados que nós conhecemos? Os estados básicos nós temos o sólido, que a gente representa muito das vezes pelo gelo, o líquido, que seria a própria água líquida, e o gasoso, que a gente representa pelo vapor lá de água. Bem, esses estados, eles estão relacionados ali por um processo de transformação, de mudança de estado. Eu posso pegar o sólido e transformar em líquido, o líquido transformar em gasoso. E o que importa nessa parte aqui da física é você decorar o nome desses processos, tá? Que isso costuma cair em prova. Então, do sólido para o líquido, o nome desse processo se chama fusão. Do líquido para o vapor, vaporização. E aí você vai pensar, mas professor, não tinha um nome chamado ebulição? Sim, a gente vai falar no final da aula, que a gente tem um detalhe aqui sobre a vaporização, beleza? E aqui, do vapor para o líquido, chamamos de condensação. A gente fala que o vapor d'água sobe, aí vai se condensa virando gotículas de água líquida e aí forma a chuva que cai, certo? Condensação. E do líquido para o sólido, esse tem um nome bem sugestivo, né? Solidificação. Ele já diz o que ele vai fazer, né? Vai solidificar, transformando em algo sólido. O que chama a atenção é que existe também a transição, né? A mudança de estado do vapor para o sólido, certo? A gente vapor aqui a gente também costuma falar gasoso, certo? Do gasoso para o sólido. O nome desse processo é sublimação. E o do sólido para o vapor, temos também o mesmo nome chamado sublimação. Um exemplo de sublimação. Vocês devem conhecer aquelas pedrinhas que a gente compra, às vezes, no mercado, para tirar o mau cheiro de roupa guardada, de armário, e às vezes até para espantar barata, chamado naftalina. É uma pedrinha branca que você joga pela casa, joga nos armários, e ela não derrete, ela não sai do sólido para o líquido, ela sai do sólido para o estado gasoso, o vapor. Porque a ideia que nós temos ali é que a pedrinha ela vai simplesmente sumindo. Você joga lá, depois de 2 semanas ela fica pequenininha até que tem uma hora que ela some. Então você tem uma mudança de sólido para vapor. Do vapor, ou do estado gasoso para o sólido, nós temos o gelo seco, que você pega gás carbônico, diminui muito a temperatura até congelar, e aí você tem o que a gente chama de gelo seco, sem a parte líquida. Esse é mais difícil de ver, beleza? Bem, o que a gente observa aqui? É que é possível, na verdade, mudar de um estado para qualquer outro em qualquer sentido, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, para o sólido, do sólido para o gasoso, do gasoso para o sólido, beleza? Então a gente tem transformações aqui em qualquer sentido, e não necessariamente sólido, líquido, gasoso, líquido, gasoso, gasoso, líquido, sólido. Não precisa ser necessariamente. Temos aqui a sublimação, beleza? Tem que decorar o nome desses processos. A partir disso, a gente vai entender assim, o que difere o sólido do líquido do gasoso. Qual é a real diferença? O que está mudando ali? Quando você tem água sólida, qual é a diferença da água sólida para a água líquida para a água no estado gasosa? Essa diferença consiste na organização das moléculas. Quando você tem água sólida, você tem moléculas que estão muito próximas uma da outra. Opa! Aqui, moléculas que estão muito próximas uma da outra. Ou seja, elas estão meio que compactadas. Já no estado líquido, elas estão próximas uma das outras, mas elas conseguem deslizar uma sobre as outras, beleza? E no estado gasoso, elas têm uma distância entre elas, tá? Agora, perceba o seguinte, no estado líquido, existe uma distância entre elas? A gente vai dizer que não. Elas estão próximas, mas conseguem deslizar. Diferente do estado sólido, que elas estão meio que presas no lugar, ok? Quem tem espaço entre as moléculas é o estado gasoso. Isso vai ser importante para as aulas seguintes, ok? E a gente acaba ficando com a impressão de que para mudar de estado, sair do estado sólido para o estado líquido, nós precisamos necessariamente mexer na temperatura. A temperatura faz essa mudança? Sim, mas é só a temperatura que promove mudança do estado da matéria? Não.
Nem sempre vai depender da temperatura e esse é o ponto-chave da aula de hoje, que é a gente entender que existe mais um cara que vai influenciar no estado da matéria. A mudança de estado na prática depende de duas grandezas, depende da temperatura e da grandeza chamada pressão. E para a gente entender como que essas coisas se misturam, a gente tem uma ferramenta chamada diagrama de fases. Isso aqui é uma espécie de gráfico, não é um gráfico, é um diagrama, que vai estar mostrando para a gente como se dá a mudança de estado, considerando mudanças na temperatura e mudanças na pressão sobre a substância. Por exemplo, a gente está acostumado com a água, a gente vai mexer na temperatura sem mexer na pressão. A pressão no ambiente aqui, se não tiver nada fechado, é o que a gente chama de pressão atmosférica, que vale 1 atm. Um exemplo que eu vou dar aqui, ó, a gente está acostumado com essa ideia aqui. Você está aqui, a pressão de 1, esse eixo vertical, ele representa a pressão, então se eu mexer na vertical, eu estou mudando a pressão. O eixo horizontal, ele representa a temperatura, então se eu andar na horizontal, eu estou mudando a temperatura. E a gente está acostumado com, ó, aqui, ó, temperatura muito para cá, temperatura muito baixa. Aqui a temperatura é muito baixa. Você tem água no estado sólido. À medida que você vai aumentando a temperatura, você tem água no estado sólido, 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 até chegar um momento que aqui você tem uma transição, né? Saindo do estado sólido para o estado líquido. E aí, se você continuar aumentando a temperatura, vai chegar um momento que ela vai sair do estado líquido para o estado de vapor, ok? Beleza? Então, no caso, esse aqui não representa a água. A gente vai falar da água melhor. O diagrama de fase, ele tem essa cara para a maioria das substâncias. A água é uma exceção, uma exceção. Mas aí aqui, eu citei a água porque é mais fácil da gente entender. Mas nesse caso aqui, você pode pensar em outra substância, sei lá, por exemplo, óleo. Óleo congelado e aí ele vai derreter, chegando a uma certa temperatura que vai derreter, e aí ele vai ficar líquido e se você continuar esquentando, ele vai evaporar. Ok? Numa certa temperatura também. Beleza? A água, o diagrama da água é diferente, eu vou te explicar por quê. Vou mostrar ele também. O que vai chamar a nossa atenção aqui? É que se você baixar a pressão, se você pegar uma pressão mais baixa, você vai ter, aqui ó, nessa pressão aqui, sei lá, 0,001, uma pressão bem baixa. Você vai ter uma situação onde você tem algo no estado sólido e à medida que você aumenta a temperatura, ele vai para o vapor, sem passar pelo estado líquido. A gente está acostumado com uma coisa aqui em cima. Sempre para chegar no vapor, você tem que passar pelo líquido. Agora eu quero chamar a sua atenção para uma coisa importante no diagrama tradicional, que serve para a maioria das substâncias. Se eu pegar, independente da pressão aqui, eu pegar numa região, certo, que a substância esteja no estado sólido. Peguei aqui, ó, numa região onde a substância está no estado sólido. Sem mexer na temperatura, se eu aumentar a pressão, eu caio dentro do estado ainda sólido. Eu posso pegar aqui um ponto, substância no estado sólido, aumentei a pressão, substância continua no estado sólido. Substância no estado sólido, aumentei a pressão, substância continua no estado sólido. Então, a maioria das substâncias, quando estão no estado sólido, quando eu aumento a pressão, ela não vai mudar de estado. Ponto final. Agora, a água é uma exceção. Por que a água é uma exceção? O diagrama da água, perceba, ele tem essa coisinha para cá. Antes, o sólido, ele vinha assim como se fosse uma curva. Então, em qualquer ponto da curva que eu pegasse e subisse, eu continuava no estado sólido. Agora, devido à água ter esse comportamento anômalo, que a gente já vem falando lá desde a dilatação, a água ela vai ter uma situação interessante, que é o seguinte: se eu pegar a água no estado sólido e aumentar, fizer uma pressão sobre ela, o que vai acontecer é ela ir para o estado líquido. E isso acontece quando a gente segura o gelo. O que faz o gelo ser escorregadio é justamente essa característica que a água tem no diagrama de fases da água. Por quê? Quando o seu chinelo está muito gasto, certo? Ele fica com a superfície da sola lisa. E aí, quando você pisa numa poça de água, uma poça bem fininha, com uma camada bem fininha de água, entre o chão e o seu chinelo forma uma fina camada de água que faz o seu pé escorregar, o seu chinelo escorregar. E aí, esses chinelos com solado bem gasto acaba ficando muito escorregadio, você pode cair.
É exatamente isso que acontece quando você pega um pedaço de gelo. A princípio, o gelo ele é sólido, ele não deveria ser escorregadio. Só que quando você pega o pedaço de gelo, exatamente onde você está fazendo pressão, você está apertando, quando você faz uma pressão, o gelo, aonde você está apertando, o gelo fica líquido. Certo? Ele muda de fase, ficando líquido, fazendo uma fina camada de água e fazendo o gelo escorregar pelas suas mãos. Por isso que o gelo é escorregadio. Ele é escorregadio porque a pressão faz com que aquele ponto que você aperta derreta e forme uma fina camada de água entre a sua mão e o gelo que é sólido. Beleza? Então, aqui está apresentado o diagrama, a única diferença mesmo é essa parte aqui do líquido. Agora, vamos também olhar os detalhes técnicos aqui que muitas das vezes é cobrado, que é o seguinte. Existem dois pontos aqui, que estão tanto no diagrama da água quanto no diagrama das outras substâncias, que é esse ponto aqui e este ponto aqui. Eu esqueci de marcar, mas ele está aqui, ok? O que esses pontos têm de interessante? Vamos começar por esse aqui. O nome desse ponto aqui é chamado ponto triplo. O que ele representa? Quando eu pego uma mudança de fase aqui, bem em cima dessa linha, certo? Em cima da linha que divide o sólido do líquido, eu chamo esse ponto aqui de um ponto de fusão, ou um ponto de fusão do coisa ou de solidificação, porque ele está na interface entre o sólido para o líquido e do líquido para o sólido. Eu posso chamar isso aqui como ponto de fusão. Fusão, que é do sólido para o líquido, ou solidificação, que é do líquido para o sólido. Tanto faz. Esse ponto aqui, que eu estou marcando aqui agora, é um ponto qualquer, em cima dessa linha, eu posso chamar de ponto de condensação, que seria do vapor para o líquido, ou ponto de vaporização, que é do líquido para o vapor. E aqui também tem o ponto de sublimação, né? Que tanto faz, a ordem tem o mesmo nome. Agora, esse carinha aqui, ele está na interface entre os três estados básicos, né? Que é o sólido, o líquido e o vapor. Esse ponto aqui ele vai receber o nome de ponto triplo. Triplo porque ele está ali na interface de três estados. O que ele significa? Normalmente, quando eu tenho água no estado sólido e água no estado líquido, eu consigo ter essas duas coisas simultaneamente numa pressão ambiente, pressão de 1 atm, quando eu estou a 0 graus Celsius, certo? Eu consigo ter também água quente ali a 100 graus e vapor ao mesmo tempo, quando eu estou a 100 graus Celsius. Agora, o ponto triplo é aquele ponto que eu consigo ter água no estado líquido, água no estado sólido e água no estado de vapor. Eu consigo ter os três ao mesmo tempo. Lembrando, isso não vai acontecer numa pressão alta, numa pressão comum. Numa pressão comum, ou você tem sólido e líquido na interface, ou você tem líquido e vapor. Só que se você baixar a pressão, aí a pressão bem baixinha, você consegue ter os três ao mesmo tempo. Então essa é a importância desse ponto aqui chamado de ponto triplo. Existe uma temperatura específica para que o ponto triplo aconteça, assim como existe também uma pressão específica, isso varia de material para material. Cada material vai ter uma pressão e uma temperatura que permite ter os três estados ao mesmo tempo. Por fim, para a gente finalizar essa parte do diagrama de fases, em especial esse aqui é o da água, mas tanto da água quanto o tradicional lá para qualquer substância tem o ponto triplo, ok? E também tem esse pontinho aqui que vamos falar agora. Esse ponto a gente chama de ponto crítico. Ele está exatamente em cima do que a gente chama de TC. TC é a temperatura crítica. Crítica por quê? A ideia é a seguinte, talvez alguns de vocês devem estar se perguntando, mas professor, qual é a diferença de vapor para gás? E essa pergunta é interessante, porque na física ela vai ter diferença. O vapor é um estado que quando eu pego o vapor e aumento a pressão, eu consigo levar ele para o líquido, ou eu consigo, aqui está no vapor, aumentei a pressão, eu consigo levar ele para o sólido. O que isso significa? Vapor é um estado que permite com que eu mude para outro estado através simplesmente aumentando a pressão. Toda vez que eu tiver vapor e aumentar a pressão, aumentar o suficiente, eu vou sair de vapor para líquido ou de vapor para sólido. Já o gás é diferente, porque aqui é uma divisão. Quando a temperatura de uma substância é muito alta, não importa a pressão que você faça, ok? Você vai continuar no gás, ok? Então, essa seria uma diferença entre o vapor
e o gás. Na verdade, pessoal, existem outros estados. Aí tem supercrítico, não sei o quê, mas isso já é o suficiente para a gente aqui no nosso ensino médio. Então, o que diferencia o vapor do gás? Vapor, eu consigo levar ele, o vapor, para o líquido ou para o sólido, aumentando a pressão. Já o gás, eu não consigo fazer isso, beleza? O diagrama de fase pode explicar coisas que acontecem no nosso cotidiano. E eu vou pegar aqui a seguinte situação, que é a panela de pressão. Quando nós colocamos lá, pegamos o feijão e vamos botar para cozinhar, mas eu não vou usar uma panela de pressão. Boto o feijão na panela, água, deixo a panela aberta e boto lá para cozinhar. O feijão ele vai cozinhar? Vai, mas vai levar muito tempo. Isso porque quando eu coloco lá a água no fogo e tudo mais, a água ela não passa de 100 graus. Quando ela chega a 100 graus, o vapor da água começa a sair, mas o feijão que está dentro da água não vai passar de 100 graus. Então não adianta eu aumentar a intensidade do fogo, que isso só vai fazer a água evaporar mais rápido. Isso é interessante. Se você pega um ovo para cozinhar, bota lá na panela, bota na frigideira não, na panela, bota a água e aí você liga o fogo, não adianta você manter o fogo muito alto depois que a água já está fervendo, porque você não vai fazer o ovo cozinhar mais rápido, beleza? Porque a água em si não passa de 100 graus. Só que se eu conseguir obter água a 110 graus, água não vapor, ainda no estado líquido, água a 110 graus, água a 120 graus, aí sim você pode dizer que as coisas vão cozinhar mais rápido, ok? E é exatamente isso, esse é o objetivo de uma panela de pressão. O que a panela de pressão faz? Na prática, aqui, sem usar nenhuma panela, tudo aberto, nós estamos numa situação, pressão atmosférica de 1 atm. Nessa condição de pressão atmosférica de 1 atm, a água ela vai ter o seu ponto de ebulição ali, ela vai começar a ferver exatamente a 100 graus Celsius. E não vai passar disso. Não adianta você aumentar o fogo. Você vai fazer ela secar mais rápido. Agora, quando você usa uma panela de pressão, que você segura o vapor ali e começa a aumentar a pressão dentro da panela, a pressão dentro da panela chega a 2 atm. E aí as coisas ficam interessantes, porque se eu tenho uma pressão maior, automaticamente o ponto de ebulição também fica maior. E esse ponto de ebulição aqui, vai dar uma temperatura para a água deixar de ser líquida e passar para vapor de 120 graus Celsius. Então, por que a panela de pressão cozinha o feijão mais rápido? Porque a água dentro da panela de pressão não evapora a 100 graus, e sim a 120. E por que ela evapora a 120? Porque você tem uma pressão maior. Vocês entenderam? Quando nós estudamos a dilatação, nós vimos que quando aumentamos a temperatura de uma substância, as partículas ficam mais agitadas. Quando elas começam a ficar mais agitadas, elas começam a precisar de mais espaço. Até chegar um momento que ela vira vapor. As substâncias ficam tão agitadas que elas começam a ficar bem longe uma das outras. E aí entra a pressão. Por quê? Se para eu ter o estado líquido, o que eu preciso ter é as moléculas próximas uma das outras, e quando eu aumento a temperatura, essa agitação delas faz com que elas fiquem separadas uma das outras, aí entra o papel da pressão, porque aqui elas estão separadas, mas se eu colocar tudo isso dentro do recipiente e começar a diminuir o tamanho do recipiente, quando eu aumento a pressão, eu posso pegar algo que está no estado de vapor e trazer para o estado líquido, mantendo as moléculas próximas uma das outras. E o contrário também é verdade. Quando eu diminuo a pressão, porque a gente pega aqui, a água está no estado líquido, mas existe uma pressão sobre ela, que é a pressão da atmosfera. Se eu diminuísse essa pressão, se eu tirasse a atmosfera de cima dela, como é que eu faço isso? Eu vou para um ponto mais alto, vou para o Monte Everest, porque tem menos atmosfera em cima. E aí, no caso lá de eu estar no alto do Monte Everest, o que vai acontecer? As moléculas vão ter uma facilidade para se distanciar. Isso significa que a água vai evaporar numa temperatura menor, às vezes 80 graus, 70 graus Celsius, beleza? Então, eu posso diminuir a pressão e aí, ao invés da água evaporar a 100 graus, ela vai evaporar, o ponto de ebulição é 100 graus, né? Ela vai evaporar antes disso, ok? E aí, eu consigo levar a água para o estado de vapor, mas também vale o contrário, pegar, aumentar a pressão e trazer de vapor para o estado líquido. Eu tenho água quente, ela está quente, mas não está fervendo. O objetivo desse experimento é fazer ela ferver sem estar a 100 graus. O estado de sólido, líquido e gasoso não depende só da temperatura, mas também da pressão. Em uma situação normal, a água deveria ferver a 100 graus.
mas quando eu puxo o embolo da seringa para cima, eu tiro o peso do ar de cima dela e aí eu gero uma região de baixa pressão, fazendo com que a água comece a ferver em uma temperatura menor do que 100 graus. Agora vamos finalizar aqui com o nosso resumão. O que nós vimos? Que o estado da matéria depende, na verdade, de duas coisas. Depende da temperatura e da pressão. Quanto maior a temperatura, aí você sai do sólido, vai para o líquido e vai para o gasoso. Mas se você aumentar a pressão, você pode fazer o caminho inverso, trazer do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido, beleza? Mas perceba, depende dessas duas coisas. O estado sólido tem uma forma definida, o gelo ele tem quadradinho e tudo mais. E o que chama a atenção é que as moléculas do estado sólido elas estão ali de maneira que elas estão bem encaixadas, elas não se movimentam muito facilmente em relação à molécula do lado, beleza? Essa é a característica do estado sólido. O estado líquido não tem uma forma definida, a água se forma da maneira que você colocar, de acordo com o recipiente que ela estiver. Mas as moléculas do estado líquido, elas não estão afastadas. Atenção, elas não estão afastadas. Elas estão uma pertinho da outra, mas elas conseguem deslizar uma sobre a outra. Isso se definiria o estado líquido. Já o estado gasoso também não tem forma, assim como o estado líquido, mas diferente do estado líquido, as moléculas estão afastadas, existe um espaço entre elas. E esse espaço vai ser muito importante quando a gente for lá estudar o comportamento dos gases. Beleza? Bem, o que mais nós falamos é o nome dos processos. Você vai ter que decorar, isso não tem jeito. Os processos de fusão, solidificação, condensação e vaporização, e esse aqui que é a sublimação, certo? Que tem tanto do sólido para o líquido, do sólido para vapor e do vapor para o sólido. Outra coisa que nós estudamos não, esse aqui é um ponto que eu disse que ia deixar para o final. Sobre a vaporização, na verdade, temos 3 nomes para esse processo. Tem a evaporação, tem a ebulição e tem a calefação. Quando a gente fala que a água evapora a 100 graus, isso não está 100% correto. A gente entende o que você quer dizer, mas você está falando do ponto de ebulição da água, que é o seguinte: quando você lava a roupa, tem sua roupa lá, está molhada, aí você bota para secar. E aí depois de, sei lá, de 2 horas a roupa está seca. Aí eu te pergunto, a camisa que estava molhada, ela chegou a 100 graus Celsius para a água evaporar? E, na verdade, não, ela não aumentou tanto a temperatura assim. O que acontece é que, vou pegar aqui esse vaporzinho aqui, ó. As moléculas de água, elas estão aqui e, eventualmente, uma que está aqui bem na superfície, ela vai embora. Aí uma outra que está aqui na superfície, bate o vento e leva uma molécula. Às vezes 2 moléculas aqui meio que se encontram, trocam um pouquinho de energia e vai embora. E isso acontece abaixo dos 100 graus. Quando a água está se transformando em vapor abaixo dos 100 graus, abaixo do seu ponto de ebulição, nós chamamos esse processo de evaporação. Ou seja, você não precisa colocar uma camisa a 100 graus para ela secar. Ela seca um tempo. Tem uma poça d'água, depois de 2 dias a poça d'água simplesmente secou. Aos pouquinhos ela vai evaporando, beleza? Claro, quanto maior a temperatura, mais rápido isso acontece. Porém, quando você está ali a 100 graus, é o ponto de transição, é uma obrigação a água mudar para vapor se quiser continuar aumentando sua temperatura. Aí sim, nós estamos falando da ebulição, beleza? A ebulição é a vaporização que acontece a 100 graus. A evaporação é a vaporização que acontece abaixo de 100 graus ou em qualquer temperatura. Na verdade, qualquer temperatura. Tanto abaixo quanto 100 graus, né? Não acima, porque não faz sentido, porque já é vapor. E temos a calefação. A calefação é quando você pega uma panela, bota ela no fogo, não coloca nada. E ela está bem quente. Aí quando você joga, respinga umas gotinhas d'água, parece que a gotinha d'água fica sambando na panela, como se estivesse ali escorregando. Isso acontece porque no fundo, a gotinha de água nem sequer está encostando na panela. Ela está tentando encostar, mas está tão quente ali, mas tão quente que ela está vaporizando, ou melhor, está tendo um processo de calefação, ela está se transformando em vapor antes de encostar na panela. Então ela não tem uma aderência ali na panela. Então, a calefação é quando você tem um processo de vaporização muito rápido, porque é a água encostando em algo que está acima de 100 graus, beleza? E aí nós temos ainda 2 pontos que devemos falar, que é o derretimento por pressão, eu acho que a gente já ficou um pouquinho claro com aquele nosso diagrama, tá? E a sobrefusão. Bem, vamos lá. Diagramas de fase.
Sobre a fusão, eu vou falar, a gente tem mais uma telinha aqui para falar, tá? Sobre a fusão é uma parada interessante, não costuma cair muito em prova, mas vocês com certeza já viram e já se perguntaram por que isso acontece. Mas vamos lá, diagrama de fases. Diagrama de fases, o que nós aprendemos? Temos aqui as fases, vimos a diferença de vapor para gás, ok? Não esqueça do nome desse carinha aqui, que é ponto triplo, e do nome desse carinha aqui, que é a temperatura crítica, ou ponto crítico, ok? E temos a questão de que a pressão força as moléculas a se manterem juntas. Se forçar as moléculas a se manterem juntas é um indicativo de que eu consigo mudar o estado através da pressão. Peguei, aumentei a pressão, transformei vapor em sólido, beleza? Ou peguei aqui, aumentei a pressão, transformei vapor em líquido. Além disso, nós vimos o diagrama específico da água, que tem essa diferença aqui, ó, que eu consigo levar do sólido para o líquido. Isso é uma característica única da água. Isso só existe porque a água, ao invés de contrair, de diminuir de tamanho, quando a gente diminui a temperatura, ela aumenta de tamanho. E aí é isso que gera essa diferença aqui no diagrama, para o diagrama tradicional das outras substâncias. Beleza? E aí também aqui surge o que eu citei aqui, ó, derretimento por pressão. Isso acontece com a água. Está aqui sólido, derreteu quando eu aplico pressão. Para finalizar, falta falar sobre esse comportamento que enxergamos ali, com certeza você já deve ter visto numa Coca-Cola, numa cerveja, que é chamado sobrefusão. A ideia é a seguinte, quando você coloca a água para congelar, a água ela precisa de espaço, ela precisa dilatar, né? Embora a gente esteja diminuindo a temperatura, ela precisa dilatar para que comece o processo de congelamento. Esse dilatar forma pequenos cristais de gelo e muitas das vezes, se você não mexer na água, não ocorre essa dilatação e você consegue chegar numa temperatura abaixo do ponto de congelamento da água sem que ela congele. Na prática, eu consigo, se não mexer ali, você consegue colocar a água na geladeira, esperar um tempinho e tirar ela sem que ela esteja congelada, porém ela já está numa temperatura que deveria estar congelada. O que aconteceu é que não teve ali uma agitação que deu um espaço inicial ali para que se forme um pequeno cristal de gelo. A partir do momento que você tem o primeiro cristal de gelo, aí vira uma reação em cadeia e toda a água começa a congelar. O que acontece aqui, ó, nesse vídeo aqui, o rapaz ele tem ali uma garrafa com água líquida e ela já está numa temperatura baixa. Você pode pegar 5, 6 garrafas, colocar no congelador e a cada 10 minutos você tenta fazer essa experiência, que é tirar a garrafa no estado líquido e quando você bate ela, essa agitação permite surgir ali um pequeno cristal dentro, dá espaço para que ocorra a formação desse pequeno cristal e aí a água congela praticamente de forma instantânea. E esse é o processo de sobrefusão. A sobrefusão é quando o líquido fica abaixo do seu ponto de congelamento, porém ele não congela, ele não solidifica, porque ainda está faltando ali a ausência da formação de cristal, que vai se formar quando você agitar, e aí as moléculas se reorganizam, formam o cristal, e aí a água congela toda de uma vez. E aqui está nosso resumo final.